Alunos, vamos começar agora a ver a parte da ressonância em compostos orgânicos. As estruturas em bastão são uma das melhores maneiras de representar as moléculas devido à sua facilidade tanto de desenhar quanto de interpretar. Porém, em algumas situações, não descrevem as moléculas perfeitamente. Em muitas situações, as estruturas em bastão não são adequadas para mostrar onde estão todos os elétrons, porque eles não são partículas sólidas que podem estar em certa posição em um dado instante. O mais adequado, então, seríamos tratar os elétrons como nuvens de densidades eletrônicas que frequentemente se espalham ao longo de vastas regiões de uma molécula. E a ressonância serve justamente para isso, para a gente representar o espalhamento de elétrons numa determinada estrutura. Aí vem uma pergunta então: como representar moléculas se não podemos indicar onde os elétrons estão, devido à possibilidade deles se dispersarem, se espalharem numa determinada estrutura? Para isso, como eu já falei anteriormente, nós vamos utilizar a ressonância. Nós podemos utilizar estruturas de ressonância para caracterizar uma molécula e, desta forma, mostrar o espalhamento, a dispersão de alguns elétrons de uma determinada molécula. O caso mais comum quando falamos de ressonância está relacionado à molécula do benzeno, que apresenta duas estruturas de ressonância. As estruturas de ressonância, elas devem estar separadas por esse tipo de seta. Não podemos utilizar esta seta. Essa seta representa reversibilidade. Tem que ser essa seta para separar as estruturas de ressonância e sempre entre os colchetes. Ok? Essa é a forma de representar as estruturas de ressonância de uma determinada molécula. Aí tem um item muito importante aqui, ó. A molécula não fica oscilando entre as diferentes estruturas de ressonância. Ou seja, nem essa aqui é a representação ideal para a molécula de benzeno. Porém, analisando essas duas estruturas, nós podemos dizer que elas são iguais. A única coisa que muda é a posição, dessas ligações π, se nós formos comparar uma com a outra. Então, como essas estruturas de ressonância são iguais, o correto seria a gente representar o benzeno pelo seu híbrido de ressonância, que tem um círculo aqui no interior dessa cadeia fechada com 6 átomos de carbono. Esse círculo mostra justamente a possibilidade desses 3 pares de elétrons π se dispersarem em toda a estrutura do benzeno. Agora aqui nesse slide nós vamos ver alguns exemplos de estruturas de ressonância e mostrar como que ocorre a movimentação dos elétrons nessa estrutura. Então aqui eu tenho uma estrutura de ressonância com uma carga positiva no carbono, porque o carbono está fazendo 3 ligações químicas, e ele é vizinho a um carbono que apresenta uma ligação π. Esse carbono está positivo, justamente pela falta da 4ª ligação, então esse carbono positivo vai puxar os elétrons da ligação π em sua direção e, consequentemente, vai se transformar nessa outra estrutura de ressonância, sendo que agora esse carbono da esquerda passou a ter a carga positiva porque ele está fazendo apenas 3 ligações nessa situação. Podemos observar aqui que as duas estruturas de ressonância são iguais, então o mais correto para representar essa estrutura seria o híbrido de ressonância. Essa estrutura aqui em cima, então, seria o híbrido de ressonância, onde eu tenho a possibilidade de ter a ligação π. No híbrido de ressonância eu vou colocar o pontilhado para mostrar a dispersão desse par de elétrons π, e os carbonos que apresentam carga positiva nas estruturas de ressonância, nós colocamos carga parcial positiva.
Aqui novamente eu tenho uma estrutura de ressonância com um carbono fazendo 3 ligações, então ele vai estar com uma carga positiva, mas ao lado dele tem um átomo de oxigênio que tem um par de elétrons livres. Então esse carbono positivo vai atrair o par de elétrons livres que vai se transformar nessa ligação π aqui, ó, ao lado. Dessa forma o carbono fica sem carga formal, porque ele voltou a fazer suas 4 ligações, e o oxigênio está com a carga formal positiva, porque ele gastou um par de elétrons para realizar a ligação π. Agora nós temos duas estruturas de ressonâncias diferentes. A que melhor representa a estrutura é a estrutura de ressonância mais estável. Como as duas apresentam carga positiva, a mais estável vai ser essa primeira, porque ela apresenta uma carga positiva num átomo menos eletronegativo. O carbono é menos eletronegativo que o oxigênio. Então a carga positiva se acomoda melhor num átomo menos eletronegativo. Nesse terceiro exemplo, nós temos uma estrutura de ressonância sem carga, uma ligação dupla entre um carbono e um oxigênio. Como o oxigênio apresenta uma maior eletronegatividade, ele vai puxar o par de elétrons da ligação π para ele. Desta forma, o carbono fica fazendo 3 ligações, então tem que ter uma carga formal positiva. O oxigênio fica com 3 pares de elétrons livres, então tem que ficar com a carga formal negativa. De novo, duas estruturas de ressonância diferentes, porém uma sem carga e a outra com carga. Nessa situação, a estrutura de ressonância sem carga vai ser a que melhor representa a estrutura, então ela é a estrutura de ressonância mais estável. Beleza? E no último exemplo desse slide, nós temos uma estrutura de ressonância aqui, o oxigênio com uma carga formal negativa, porque está com 3 pares de elétrons livres, uma ligação π entre esses dois carbonos. Esse carbono aqui está fazendo 4 ligações, por isso que ele não está com carga formal. Esse carbono aqui de cima também com 4 ligações, porém ele está vizinho a um oxigênio que tem 3 pares de elétrons livres. Esse par de elétrons livres pode se transformar numa ligação π entre o oxigênio e o carbono. Está aqui a ligação π. Mas isso acontecendo, essa ligação π vai se movimentar e vai se transformar num par de elétrons livres no carbono mais adiante. Aí esse carbono continua fazendo 4 ligações. E, consequentemente, esse outro carbono vai estar fazendo 3 ligações e vai apresentar um par de elétrons livres, por isso, uma carga formal negativa nele. De novo, duas estruturas de ressonâncias diferentes, porém a primeira é a mais estável, porque agora eu tenho carga negativa nas duas estruturas de ressonância, porém essa é a mais estável porque a carga negativa se acomoda melhor num átomo mais eletronegativo. Então o que nós vimos aqui? Quando as estruturas de ressonância são iguais, o que melhor representa é o híbrido de ressonância, não é? Isso aí não podemos esquecer. Quando as estruturas são diferentes e elas apresentam carga positiva, a estrutura de ressonância mais estável é aquela onde a carga positiva está no átomo menos eletronegativo. De novo, estruturas de ressonância diferentes, uma sem carga e a outra com carga. A estrutura de ressonância sem carga é a mais estável, que melhor representa a fórmula da substância. E quando eu tenho estruturas de ressonâncias diferentes com cargas negativas, a mais estável é quando a carga negativa estiver no elemento mais eletronegativo. O que não podemos fazer quando estamos trabalhando com ressonância, uma ligação sigma, ela nunca pode ser quebrada, como nesse caso aqui se transformou nesse alceno e nesse carbocátio. A ligação sigma nunca pode ser quebrada. E nunca devemos exceder um octeto para os elementos do segundo período. Por exemplo, aqui o carbono está fazendo 4 ligações sigmas,
Então ele está estável com 8 elétrons. Se o oxigênio pegasse um par de elétrons dele livres para transformar numa ligação π entre ele e o carbono, nós teríamos essa estrutura aqui, né? Ó. Essa aqui, tá? Isso aqui não pode acontecer porque o carbono vai estar fazendo 5 ligações. Se ele está fazendo 5 ligações, isso quer dizer que ele está com 10 elétrons, ou seja, excedemos o octeto para um elemento segundo período. Então essa movimentação de elétrons aqui não pode acontecer. De novo aqui, ó, vamos começar com o nitrogênio, fazendo 3 ligações, 6 elétrons, mais um par de elétrons livres, 8, está com o octeto completo. Então o oxigênio pode ceder esse par de elétrons para se transformar numa ligação π entre o oxigênio e o nitrogênio? Não pode. Não pode acontecer isso. Por que motivo? Porque aí o nitrogênio ficaria com 4 ligações, 8 elétrons, mais os 2 do par de elétrons livres, total de 10, excedeu o octeto de um elemento segundo período, não pode ocorrer essa movimentação. E aqui eu tenho o oxigênio com 2, 4, 6 elétrons, mais 2 da ligação com o nitrogênio, 8. O nitrogênio pode ceder o par de elétrons para virar uma ligação π entre ele e o oxigênio? Não pode também, porque senão o oxigênio, que é um elemento do segundo período, ficaria com 10 elétrons, teria o seu octeto excedido, e isso não pode ocorrer. Não pode ocorrer, então, essa movimentação. E a mesma coisa aqui. Esse par de elétrons não pode se transformar numa ligação π, porque senão esse oxigênio ficaria com 10 elétrons. Então é proibido fazer essa movimentação. E da mesma forma, esse par de elétrons não pode se transformar numa ligação π entre os dois oxigênios pelo mesmo motivo, porque vai exceder o octeto desse oxigênio da esquerda.